intitulada Discernindo Vidas. Vamos ler aqui 2 versículos para fazer base ao que queremos ensinar nesta manhã. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonharão sonhos. Atos, capítulo 2, verso 17. E no versículo 18 diz ainda: E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naquele dia, e profetizarão. Veja bem, a humanidade está cada vez mais espiritual, e Deus tem falado cada vez mais com muitos, também através de sonhos e visões. Deus tem revelado o entendimento dos símbolos e, dessa forma, temos, pela misericórdia de Deus, ajudado algumas pessoas, discernindo sonhos, visões e circunstâncias de vida, decodificando vidas, discernindo circunstâncias, acontecimentos e desdobramentos na vida das pessoas. Esta reflexão trata especificamente deste tema, discernindo vidas. Comecei há muitos anos discernindo sonhos, depois passei a discernir a palavra, depois passei a aconselhar algumas pessoas e, por fim, tenho aprendido a discernir vidas, não somente através dos sonhos proféticos, mas mais ainda pelas circunstâncias das vidas das pessoas, pelas consequências de que são alcançadas. Então, as ajudo a lerem suas realidades para mudarem de rumo quando necessário. Eu não tenho todas as respostas para todas as coisas, mas o pouco que sei e que me é revelado, compartilho com as pessoas para que aprendam e melhorem suas jornadas. Nada está desconectado. O mundo não é louco, não somos loucos, e tudo tem uma razão de ser, uma explicação e um discernimento e um entendimento à luz da palavra de Deus e à luz de uma compreensão baseado na sapiência e na sabedoria de Deus. À luz das grandes doutrinas e dos grandes ensinamentos de Deus para a humanidade. A obediência ou a desobediência a estas sentenças tem muito a ver com o sucesso ou com o fracasso das pessoas, seja nos relacionamentos ou em qualquer uma das áreas das suas preciosas vidas. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os jovens terão visões, e os sonhos terão sonhos. De sorte que vivemos um período, um tempo, em que a grande maioria das pessoas tem sonhos, e dentre estas, muitos não conseguem avaliar ou aproveitar estes sonhos e estes sinais para a correção dos seus rumos ou para a edificação das suas vidas. Não conseguem levar em conta os avisos e as correções e as inspirações dadas por Deus através dos sonhos proféticos. De outro lado, as críticas e os elogios, as aprovações e as desaprovações, ou as sugestões que recebemos dos que nos cercam, podem ser considerados como placas à beira do nosso caminho. As pessoas nos falam e o próprio Senhor Deus inspira as pessoas para falarem conosco. São como placas à beira do nosso caminho, sinalizando os perigos e trazendo as advertências do que estamos vivendo. Não podemos deixar de considerar nenhuma crítica, nenhuma sugestão, aprovação ou correção nas nossas vidas. Tudo tem um porquê e um para quê, que não nos façamos de surdos e desentendidos. Deus fala conosco de muitas formas, ou usando os que nos cercam, ou nos inspirando, ou mostrando, ou descortinando à nossa frente os passos que estamos cotidianamente dando, nos inspirando, nos impulsionando, nos advertindo ou ainda nos dando sonhos proféticos. Todos nós sonhamos. Esta é uma capacidade do ser humano de ter sonhos, de sorte que não há ninguém que possa dizer que não tenha sonhos. Todos temos sonhos. A grande questão é levar em conta e analisar e discernir, entender e aproveitar para o seu cotidiano e para a sua vida os sonhos que tem. Nós não somos loucos. Não há sonhos loucos, assim como não há maldição sem causa,
assim também não há sonhos sem causas ou desconectados das situações que vivemos no passado, ou que estamos vivendo no presente, ou ainda que vamos viver no futuro. No caso dos sonhos premonitórios, frutos da nossa premonição, da nossa intuição e daquilo que Deus está nos mostrando que pode nos acontecer lá na frente, para que venhamos a ter cuidado, zelo, oração e cautela. Tudo tem um sentido. Não somos loucos e não estamos dementes. Somos um ser complexo, em constante formação, em constante construção. A cada dia podemos acrescentar, podemos mudar ou podemos descartar alguma coisa em toda a nossa jornada da vida, de aprimoramento e de construção constante e permanente. Nós nunca estamos prontos, estamos sempre em construção e mais, somos agentes da nossa construção através do livre-arbítrio que temos, de que fomos dotados por Deus, da capacidade de optar e de decidir, de tomarmos decisões na vida, de nos posicionarmos, em que nos postamos frente a toda a situação que nos alcança a cada dia no cotidiano das nossas vidas. Somos dotados de uma razão, de um raciocínio e de livre arbítrio e temos opções de livre escolha. Cada passo que dermos na vida temos as opções. Temos as intuições, as inspirações, os impulsionamentos pela fé e as premonições e os sonhos proféticos que povoam o nosso sono. Tudo tem o seu lugar nas nossas caminhadas, além das críticas e sugestões que recebemos dos que nos cercam e convivem conosco e nos conhecem. Tudo tem o seu espaço nas nossas vidas, tudo tem o seu sentido e tudo tem a sua significância e a sua relevância, de sorte que nada é insignificante. Tudo tem uma razão de ser, tudo tem uma condição e um porquê. E mais do que isto, um para quê. A grande maioria das pessoas não está entendendo e não está decodificando os seus sonhos, de sorte que não os está agregando às suas vidas e às suas caminhadas individuais. Então Deus faz com que sonhemos reiteradamente sobre o mesmo assunto, nos dá sonhos reincidentes, até que nos posicionemos a respeito daquela situação preconizada nos sonhos repetidos. Ou ainda recebemos várias críticas e sugestões sobre o mesmo aspecto de nossa vida, um tema nas nossas vidas, e os que nos cercam e nos conhecem e convivem conosco, estes nos falam. Precisamos aprender a ouvi-los. Sonhos reincidentes tratam de coisas pendentes que deixamos de levar em conta, que deixamos de considerar e não imprimimos as mudanças necessárias nas nossas vidas, as mudanças preconizadas pelo que eles nos apontam. Da mesma sorte, as críticas reincidentes que recebemos das mais diversas pessoas possuem o mesmo enfoque e o mesmo objetivo de nos corrigirem. Por exemplo, uma pessoa que sonha, que está constantemente em uma sala de aula, em várias etapas da sua infância, juventude e como estudante, a vida é uma escola, Deus está chamando a atenção para como esta pessoa está se portando sobre a vida. Estamos todos na escola de Deus, mas especialmente os que o aceitaram como Senhor e Salvador. Estes se matricularam na escola do Espírito Santo de Deus. Há pessoas que estão com a sua vida destroçada, são tristes, vazias, sem objetivo, estão inertes, inoperantes, estão mastigando um dia após o outro sem nenhum sabor, sem nenhuma alegria, estão empurrando as suas vidas com a barriga, sem nenhuma esperança. Essas pessoas precisam se examinarem, precisam verificarem onde elas erraram no passado ou no presente e precisam corrigir as suas rotas e corrigir os seus planos de voo. Precisam pegar na bússola das suas vidas e corrigir as suas direções, seus alvos e o seu destino. São semelhantes a barcos à deriva no oceano da vida. Não vão chegar a lugar nenhum, não se posicionam. Se não se esforçarem para remarem em uma determinada direção, não tem para onde ir. Não possuem um porto para atracarem e para descansarem e para renovarem as suas forças, para seguirem viagem. Esse porto é Jesus. Busque a Jesus na tua vida. Converse com Ele no secreto do teu quarto. Ele te ouvirá e te responderá. Eu vejo vidas tristes, destroçadas, vazias, sem esperança e sem direção. Precisam de Deus.
Precisam de uma palavra de Deus para corrigirem seus equívocos. Eu ensino sempre: orar é bom, jejuar é bom, ler a Bíblia é bom, ir à igreja é bom, mas melhor do que tudo isso é viver a palavra de Deus e agir e se mover de acordo com a vontade de Deus. Se posicionar de acordo com a vontade de Deus para com as suas vidas. E isto sim importa. E isto sim faz toda uma diferença na vida das pessoas. Da mesma forma, ser intuitivo, ter visão profética, ter sonhos proféticos é muito bom. Mas melhor ainda é entender, compreender os sonhos proféticos e posicionar-se na vida, conforme Deus está nos orientando e nos direcionando e nos corrigindo através dos sonhos, das inspirações, dos direcionamentos e impulsionamentos e também através das falas e das sugestões ou mesmo críticas dos que nos cercam, que nos falam por amor a Deus e por amor a nós. É muito comum de acontecer. Deus inspira as pessoas a fazerem coisas e elas deixam passar meses, anos e décadas para fazerem. Isso quando fazem, porque demoraram tanto tempo, porque perderam tanto tempo. Atrasam as suas vidas, atrasam as suas bênçãos, impedem que Deus as abençoe, impedem de realizarem os sonhos que Deus teve a respeito delas, que as dotou de dons, talentos, nos ventres das suas mães. Não realizam o plano de Deus nas suas vidas. São teimosas, reincidentes, obstinadas em suas próprias ideias, planos e convicções humanos, apartados completamente de Deus e dos planos de Deus a seu respeito. Eu costumo ensinar que não podemos deixar para o dia de amanhã coisas por fazer e que devemos cuidar para não sermos omissos e antes de dormirmos devemos examinar o nosso dia para podermos abraçar e nos aconchegarmos a uma noite de sono restaurador. Não podemos ter deixado pendências para trás. Não somente coisas por fazer, mas também coisas por resolver, perdão por dar ou por pedir, e conserto de erros ou pedido de desculpas por qualquer coisa que tenhamos feito que tenha ferido alguém ou que tenha ferido a Deus. Para termos uma boa noite de sono, o nosso coração precisa estar em paz. E para termos um coração em paz, precisamos apacentar as nossas vidas em todas as áreas. Afinal, Jesus disse que nos fez reis e sacerdotes. Como que um rei ou um sacerdote pode deixar coisas pendentes? Se deixar, vai dormir mal. Isso acontece com muita gente, dormem e não descansam, porque tem coisas pendentes. Ocorre também muito nos relacionamentos que não dão certo. Uma pessoa erra reiteradamente, nenhum relacionamento dela dá certo. Eu sei de pessoas que já erraram 4, 5, 6 vezes, ou mais. E a leitura dessas pessoas é de que escolheram o parceiro ou a parceira errada. E normalmente eles não olham para si mesmos, não mudam, então não encontram a pessoa certa. Ninguém aguenta a pessoa e ela não muda. Ela é que precisa mudar, não são os outros. Quando o primeiro relacionamento não dá certo, deve se examinarem, deve procurar implementar mudanças nas suas vidas, sob pena de errarem de novo, e várias vezes, não por causa do outro ou da outra, mas porque não mudaram, não implementaram nas suas vidas as mudanças necessárias para uma vida a dois. Não se examinaram e não descartaram as suas falhas, os seus erros e os seus equívocos. Não existe uma alma gêmea. Existe um compromisso, um respeito, um olhar juntos na mesma direção. Na medida que os anos passam, os alvos se tornam mais sólidos, mais firmes e mais robustos. E não há vicissitude da vida que possa retirar de um casal a firmeza dos seus passos e o seu alvo quando eles estão em Deus. É muito comum também as pessoas errarem no passado, ferirem as outras pessoas ou cometerem coisas graves nas suas vidas e não se arrependerem. Não pediram perdão a Deus, não pediram perdão às pessoas que feriram ou não pediram perdão pelos pecados que cometeram. Então, os seus feitos se tornam uma bagagem em suas vidas e azedam tudo o que tocam. Fracassam, nada dá certo, tudo fica travado, não prosperam e não sabe por quê. Eu respondo, falta o conserto, falta o pedido de perdão, falta fazer algo para que aquela barreira, aquela muralha que a pessoa mesmo construiu com as suas próprias atitudes, ações e decisões, seja derrubada e permita que o sol volte a brilhar na sua vida novamente,
muitos estão na sombra, muitos estão no escuro, muitos estão no frio. As bagagens, os erros não perdoados pesam sobremaneira e impedem as bênçãos. Eu ensino sempre o que está em Deuteronômio 28. A bênção vem pela obediência e a maldição vem pela desobediência. Isto é muito grave. Eu ensino sempre o que Deus diz para o sacerdote Eli: honrarei aos que me honram e desprezarei aos que me desprezam. Honre a Deus. Ensino sempre que não há maldição sem causa. Tudo tem uma causa individual, familiar ou coletiva. Eu digo da humanidade. Mas nada está fora de lugar. Tudo tem um porquê e um para quê. Nada acontece por acaso. Precisamos levar em conta tudo o que nos acontece. Conforme está escrito, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós precisamos nos examinar, está em 1 Coríntios 11, 28. Não pode haver comunhão do homem com Deus sem perdão, ou comunhão do homem com outros homens que sejam de Deus, se este que busca a comunhão não estiver em Deus e não tiver Deus na sua vida. Assim como os computadores e os celulares precisam reiniciar muitas vezes para corrigirem determinadas falhas, assim também devemos a cada dia, antes de fecharmos os nossos olhos para dormirmos, examinarmos o nosso dia que passou, orar e pedir perdão por determinada falha que cometemos, que o sol não se ponha sobre a tua ira, que a noite não cubra o teu pecado, porque quando isso acontecer, os teus erros se transformam em fardos, coisas que não fizestes, as tuas omissões, a tua preguiça, a tua indolência se tornam poderosos fardos, e amanhã será mais difícil caminhar, porque terás um fardo maior para carregar, maior do que o próprio mal do dia que vais viver amanhã. Veja o que Jesus diz em Mateus 6,34, no Sermão do Monte: não vos inquieteis, pois, pelos dias de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Se você deixa coisas por fazer, você acrescenta mais mal. As pessoas querem ser felizes e abençoadas, mas não fazem a lição de casa. Sê tu uma bênção para todos os que te cercam, que Deus fará com que todos os que te cercam sejam também uma bênção para ti. Olha que linda a equação. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Mateus 7,12. A vida, eu estou quase terminando a mensagem, a vida é reciprocidade. Tudo que plantarmos, colheremos. Tudo que fizermos também receberemos. Essa é uma matemática muito simples de compreender. Qualquer criança entende, mesmo sem experiência de vida, compreende e aprende. Se lhe for ensinado, se lhe derem testemunho de vida, se demonstrarem através das suas vidas para a criança, ela vai aprender o certo. Mas ocorre muito mais o contrário. Os pais querem ensinar os filhos com palavras e com correções, com proibições. Deveriam ensinar muito mais pelo exemplo de vida. Este método de ensino é infalível. Muitos estão tristes, vazios e sem esperança. O que fazer para mudar? Corrigir suas rotas, corrigir suas vidas, descartar seus pecados, seus erros, seus equívocos, ouvir os que lhe cercam, estar atentos ao que Deus ministra nas suas vidas, às advertências que Deus lhes manda, ou através das pessoas, ou dos sonhos, ou ainda das circunstâncias em que se embrenharam por suas próprias decisões e ações erradas e equivocadas. Descarte o mal, descarte o errado, não seja reincidente. Não seja teimoso ou teimosa nas tuas vaidades, nos teus orgulhos e caprichos. Cresça e apareça. Peça perdão e corrija os teus erros. Descarte os teus erros. Peça para Deus te ajudar a mudar. Quando deres o primeiro passo natural, usando a tua própria vontade, Deus fará o resto. Deus fará um milagre na tua vida. Deus usará o seu sobrenatural para te ajudar. Quando pedires ajuda, e quando estiveres disposto a mudar, ou disposta a mudar. Sem mudança de atitude, não há mudança de vida. Sem descartar o erro, não há como melhorar de vida. Sem pedir perdão a Deus ou às pessoas que você feriu, não há como sair das circunstâncias de sofrimento e consequências que adquiristes pelas tuas próprias decisões erradas e equivocadas. Levanta-te, então, em Deus e haja.
Usa o teu livre-arbítrio, a tua decisão e a tua força de vontade para edificar a tua própria vida para melhor. Somos todos seres em construção. Nunca estaremos prontos, mas se nos esforçarmos para melhorar, para nos aprimorar, Deus nos ajudará e muito nessa tarefa. É tudo o que Deus quer para as nossas vidas. Não há outro jeito. Saiba disso. Decida pelo melhor e faça o melhor. Se me ouvires e me obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Ou ainda, crê no Senhor, confia nele, entregue a ele o teu caminho, que ele tudo fará por ti. Confia no Senhor e faze o bem. Está no Salmo 37. Descarte as coisas erradas que assimilastes, seja da família, de amigos, de irmãos, ou de quem quer que seja. Descarte o que não serve. Jogue fora, que Deus vai te ajudar. Sejam vícios, cacuetes, murmurações, reclamações, mágoas, ressentimentos, seja o que for que impeçam as tuas bênçãos. Descarte, abandone, jogue fora e seja grandemente abençoado. Estava terminando essa mensagem, Deus me trouxe à mente o que Josué disse para o povo: santificai-vos, porque amanhã Deus fará maravilhas diante de vós. Então, se você pedir perdão, se você buscar a Deus, Deus fará maravilhas na tua vida. Que Deus te abençoe e que você entenda esta palavra que nós intitulamos Discernindo Vidas.